Olá, querido e querida! Chegando mais uma aula de história para você. Já pegou o seu livro? E como está a sua rotina de estudos em casa? Tudo bem? Tenho notado a sua dedicação, seu empenho? Parabéns! Vamos lá então, vamos voltar à atividade que nós fizemos na aula anterior? Falamos sobre os Hadzas, o seu estilo de vida e ficou algumas perguntinhas ali para você responder. Vamos ver? Bom, as respostas que eu vou dar aqui são respostas sugestivas, né? Mas se você fez parecido, não tem problema. De acordo com o texto, cite algumas características próprias do povo Hadza relacionadas, letra A, ao modo como obtém alimentação. Os Hadzas caçam animais, coletam mel, frutos e outras plantas. Essa seria a resposta. Repetindo, eles caçam animais, coletam mel, frutos e outras plantas. E em relação às suas residências, como é a característica, né? Os Hadzas não possuem residência fixa, eles são nômades. Eles estão em constante movimento, mudando de um lugar para outro em busca do alimento, né? Então, eles não têm residência fixa. Número 5. No modo como se relacionam com a natureza, qual a diferença entre os Hadzas e os agricultores ou criadores de animais? Então, vamos ver como os Hadzas tratam a natureza, como eles, se eles protegem, se os agricultores preservam também o meio ambiente ou não. Então, eu vou ler aqui uma resposta sugestiva para você. Os Hadzas obtêm da natureza o que precisam para se alimentar diariamente. Eles saem em busca de alimento e coletam as plantas e caçam os animais que se encontram no ambiente. Os agricultores e criadores de animais, por sua vez, provocam uma transformação no ambiente, desmatando florestas, para preparar a terra para outras plantações e para criar animais. Ou seja, resumindo, os Hadzas eles não alteram a natureza, né? Apesar de que eles colhem os frutos, caçam os animais, mas eles não provocam uma destruição. Já os agricultores, criadores de animais, sim, eles alteram a paisagem. Agora você vai para a página 70 e nós vamos ver agora sobre os povos seminômades pastores. Primeiro nós vimos os nômades, agora os seminômades. Os hebreus, pastores da antiguidade. Você já deve ter ouvido lá na Bíblia, nas histórias da Bíblia, sobre os hebreus. Eles eram pastores, seminômades. Então vamos ler o que está escrito ali. Diferentemente dos caçadores e coletores, que eram os nômades, as sociedades seminômades criam animais tais como bois, vacas, ovelhas e cabras e se mudam de um lugar para o outro conforme a necessidade de pastagens e água para os seus rebanhos. Então, primeira diferença, eles já não se mudam tanto quanto os nômades. Eles criam os animais deles e eles mudam conforme a necessidade ali do pasto para os animais comerem, também da água, né? E ali tem uns quadros ali bem interessantes para nós lermos, falando de Abraão. Segundo o relato bíblico, Abraão é considerado o pai dos hebreus, que se tornaram a nação judaica. Abraão vivia na cidade de Ur. Isto foi lá em 2000 a.C. aproximadamente, na região da Mesopotâmia. Seguindo a orientação divina, ele mudou-se com sua família para uma terra localizada no Vale do Rio Jordão, na época chamada de Canaã. Já ouviu falar? E ali do lado? Abraão e seus descendentes eram pastores e criavam rebanhos, sendo necessário que migrassem, ou seja, que eles mudassem de um lugar para o outro em busca de pastagens e água para os seus animais. Viajavam a pé ou cavalgavam em jumentos ou camelos, caminhando lentamente acompanhando o ritmo de seus rebanhos de vacas e ovelhas com os seus filhotinhos.
levavam dias para avançar poucos quilômetros. Então, eles iam lá com seus animais, com seus rebanhos, filhotinhos dos seus animais, dia após dia, e caminhavam um pouco, porque eles andavam devagar com seus animais, né? E ali embaixo, quando um chefe de família se mudava, levava consigo seus familiares, seus servos e todas as suas posses. Olha ali aquele desenho, né? Eles estão migrando de um lugar para o outro. E ali embaixo diz: na viagem de Ur para Canaã, Abraão e sua esposa Sara estavam acompanhados por Ló, um sobrinho de Abraão. Ele também possuía gado e tinha servos também, o Ló, herdados de seu falecido pai. Assim, a caravana de viajantes se tornava ainda maior. Então, se juntavam a família com a outra, mais os seus animais, né? E assim eles iam caminhando. E agora, na página 71, de acordo com o que a gente acabou de ver lá sobre Abraão, Abraão e a família dele eram nômades, seminômades ou sedentários. Assinale a correta. E na atividade 7, observe a seguir no mapa a rota de viagem que Abraão fez de Ur a Canaã. Partindo ali do lado direito, onde está Ur, bem pequenininho lá, até lá no lado esquerdo. Então, que países, está perguntando lá, que países estão hoje na região onde os hebreus viveram? Então, uma dica para você, pesquise o mapa do Oriente Médio atual e tente descobrir ali. Você vai anotar os países que você encontrar, depois a gente vai corrigir, tá? Então, comparando esse mapa, aí você pesquisa o mapa do Oriente Médio atual e você vai ver ali, ó, por exemplo, ali tem o rio Eufrates, o deserto da Arábia. Ali você vai descobrir quais são os países que estão ali ao redor e vai responder, certo? Número 8. De acordo com a história do surgimento dos hebreus, quem liderava a família? Quem era o líder da família? Será que era o papai, era a mamãe, era o homem, era a mulher? Né? O que está escrito lá no texto da página 70, lá que pode dar a entender quem é que liderava, né? E na letra B, que informação do texto justifica a sua resposta? Lá está escrito lá, quem é que foi considerado o pai dos hebreus? Então, você vai responder essas questões e na próxima aula a gente retoma, certo? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço. Fique com Deus.